Olá, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos de reações de oxirredução voltado exclusivamente para o Enem. A gente já sabe que nos últimos anos a prova do Enem costuma sempre ter questões envolvendo reações de oxirredução. Não tem ano que se escapa, sempre tem. Tem que ter alguma coisa envolvendo oxirredução e assim, para poder chegar nessas questões e resolver, compreender elas, a gente precisa ter uma base sobre reações de oxirredução. E a gente vai construir essa base a partir deste primeiro vídeo. Tá? É basicamente uma revisão. Tá? Revisão do conteúdo de oxirredução para o Enem. Beleza? Este vai ser um vídeo talvez mais longo, com muita teoria, com resolução de alguns exemplos. Tá? E depois vão ter outros vídeos, que eu vou deixar sempre linkados aqui nesse vídeo principal, com resoluções de questões do Enem, tá? Dos últimos anos do Enem, vou estar compilando ali vários vídeos e vou estar resolvendo eles um por um em cada vídeo, beleza? Vamos começar então estudando as reações de oxirredução, ou simplesmente reações redox, que muitas vezes são dois termos muito utilizados, né, para definir a mesma coisa. O que é uma reação redox ou uma reação de oxirredução? São reações químicas que têm transferência de elétrons. Sempre vai ter transferência de elétron em uma reação química? Não. A gente tem outros tipos de reação química, como por exemplo uma reação de um ácido com uma base, que é uma chamada reação de neutralização, e lá não tem transferência de elétrons. Tá? Uma reação de oxirredução ela tem obrigatoriamente transferência de elétrons entre as espécies, beleza? Então essa é uma característica muito importante das reações redox. Então eu vou ter sempre as reações de oxidação e redução acontecendo. Se a gente separasse elas, a gente poderia olhar dessa forma. Eu vou ter sempre um par que a gente chama par redox, né? Uma reação de oxidação de uma espécie e uma reação de redução da outra espécie, sempre acontecendo em pares, né? E a gente pode chamar essas reações com transferências de elétrons, tanto como reação de oxirredução, como reações redox. O nome, apesar de ser diferente, significa a mesma coisa, beleza? A gente tem, dentro das reações redox, reações de oxidação, como essa que está aqui, que é uma reação no qual o reagente, a espécie química, ela vai doar elétrons. E a gente também tem reações de redução, que é a espécie química que reage e recebe elétrons. E eu sei que nesse momento tu estava pensando, como é que eu vou lembrar que a reação de oxidação vai ter uma espécie doando elétrons, uma reação de redução vai ter uma espécie recebendo elétrons? Por muito tempo eu tive dificuldade de lembrar isso aí, confesso. Não era simples assim, oxidação doa elétron, redução recebe elétron. Eu uso o seguinte macete, tá? Quem oxida dá elétrons. Entendeu? Quem oxida dá elétrons. Eu forço esse dá do final, para que eu lembre que quem oxidar dá o quê? Dá partículas negativas, dá elétrons. E quem reduz recebe elétrons, tá? Então essa é uma forma que eu bolei para que eu pudesse lembrar que quem oxida dá elétrons e quem reduz recebe elétrons. Isso sempre me ajudou e me ajuda até hoje, né? Apesar de grandinho já, eu consigo lembrar quem que doa e quem recebe elétrons, né? Com base nesse pequeno macete, que eu espero que te ajude. Beleza? E um detalhe importante. Uma reação de oxirredução vai estar acontecendo sempre esse par redox, né? Vai ter sempre uma reação de oxidação e uma reação de redução acontecendo simultaneamente. A gente vai ter envolvido as transferências de elétrons, né? E os elétrons que saem da espécie que está sofrendo oxidação vão parar obrigatoriamente na espécie que está sofrendo redução. O número de elétrons que sai é o mesmo número de elétrons que entra na outra espécie. Afinal de contas, tu vai lembrar que na natureza a gente não cria nada, a gente não destrói nada, a gente transforma ou transfere, nesse caso, né? A gente nem tem como transformar o elétron, a gente só transfere de uma espécie para outra. Não tem como sumir elétron, tá? Saiu 2 elétrons de uma espécie, esses 2 elétrons têm que parar em algum lugar. Vão ter que entrar em outra espécie que vai estar sofrendo redução, beleza? Não pode esquecer isso aí, tá? Isso é muito importante.
Vamos dar uma olhada na reação de oxidação, na definição, melhor dizendo. Por enquanto a gente vai estar trabalhando muito do campo das ideias, né? Só observando características, tudo. Depois a gente vai dar uma olhada em exemplos, né? Olhando para a reação química, beleza? Por enquanto, vamos viajando aí no campo das ideias. O que é uma oxidação? Oxidação é um processo que resulta na perda de um ou mais elétrons. Tanto pode ser por átomos, como podem ser íons ou moléculas, beleza? Ou seja, vamos supor que um átomo perdeu um ou mais elétrons. O que ele sofreu? Ele sofreu uma reação de oxidação. Quando um elemento está sendo oxidado, o seu estado de oxidação, ou NOx, que a gente já vai estudar o que é NOx, ele vai se alterar para valores mais positivos. Toda vez que uma espécie sofre oxidação, lembra que quem oxida dá elétrons, ele dá o quê? Partículas negativas. Elétron é uma partícula que compõe o átomo e tem carga negativa. Então, o que vai acontecer com o estado de oxidação, ou seja, o NOx, vai ficar cada vez maior, mais positivo, beleza? E a redução? O que é uma reação de redução? É um processo que resulta no ganho de quantos? Um ou mais elétrons por átomos, íons ou moléculas, beleza? Perdeu elétron, um ou mais elétron, é oxidação. Ganhou um ou mais elétron, é redução, beleza? Elétron, partícula negativa, não esquece disso. Quando um elemento que está sendo reduzido, ele ganha elétron, o estado de oxidação dele, ou o NOx, ele se altera para valores mais negativos. Por quê? Porque ganhou partícula negativa. Beleza? Acho que fica fácil de lembrar isso, né? Vamos avançando. Lembra? Provavelmente já ouviu esses termos. Agente oxidante e agente redutor. E aí sempre aquela confusão, as pessoas ouvem, agente oxidante é sempre o contrário, porque é o que reduz. O agente redutor é sempre o contrário, porque ele é sempre o contrário. As pessoas sempre associam com essa ideia de que um é sempre o contrário do outro. Bom, eu vou tentar clarificar essa ideia para ti, vou tentar deixar mais claro. O que é o agente oxidante? Você vai ver, vai ler esse nome e vai pensar, o que é um agente oxidante? Um agente oxidante é uma espécie química que age sobre a outra espécie. Primeira coisa. Um agente é aquele que age. Ele vai agir sobre quem? Sobre ele mesmo? Não, ele vai agir sobre os outros. Então, o agente oxidante, ele age sobre o outro, fazendo com que a outra espécie oxide. Fácil. O agente oxidante é aquela espécie que age sobre a outra espécie, fazendo com que a outra espécie oxide. Beleza? Se o agente oxidante é aquela espécie que faz com que outra espécie oxide, o agente oxidante tem que fazer a reação contrária à oxidação, que nada mais é do que a reação de redução. Importante destacar aqui, a reação de oxidação é o inverso da reação de redução e vice-versa. Tá? Então, assim, se o agente oxidante vai fazer a outra espécie oxidar, ele só pode fazer o quê? Reduzir. Beleza? O que é reduzir? Receber elétrons. Não esquece do macete. Redução, receber elétrons. Beleza? Vamos em frente. Agente redutor. O agente redutor é aquela espécie que age sobre a outra, fazendo com que a outra espécie reduza. Sobra o que para ele fazer? Se a outra espécie vai reduzir, o agente redutor não pode reduzir. Ele tem que fazer o contrário. Qual é o contrário da redução? Oxidação. Então, o agente redutor tem que sofrer a oxidação. Lembra que quem oxida dá elétrons. Quem oxida dá elétrons. Então, quem oxida é o agente redutor. Ele age sobre a outra espécie, fazendo com que a outra espécie reduza. Beleza? Bom, a gente começou a falar em agente oxidante, agente redutor, falou de NOx e começou a entender um pouco mais sobre o que é a reação de oxirredução. Vamos lá, então. Toda reação de oxirredução, ela precisa, é regra, ela tem que envolver transferência de elétrons entre as espécies. Para eu saber se a reação é uma reação que tem transferência de elétrons, ou seja, é uma oxirredução ou é uma reação redox, chame como tu preferir,
eu preciso calcular o NOx das espécies. E assim, NOx não é um conceito no qual as provas costumam cobrar que tu saiba a definição do que é NOx. As provas, normalmente do Enem, elas querem que tu saiba calcular NOx e aplicar. Elas não costumam pedir o que é o NOx. Mas a gente vai ver igual, tá? A gente vai dar uma olhada igual no que é o NOx. Toda reação de oxirredução, ela tem alteração no NOx das espécies, que estão sofrendo tanto oxidação quanto redução, tá? E o que é o NOx? O número de oxidação, ou NOx, é a carga que um elemento de uma substância ele teria, ou seja, é uma carga teórica. É a carga, uma carga teórica que um elemento teria caso este elemento estivesse sozinho com o mesmo número de elétrons que ele tem naquela substância que ele compõe. Tá? Essa definição normalmente não cai na prova. O que cai na prova é ver variação de NOx, para saber que é uma reação de oxirredução, e cálculo de NOx. Tá? Mas é importante tu saber a definição. Beleza? Por mais que não caia na prova, é importante. Muitos conhecimentos que a gente tem e constrói ao longo da vida da gente não caem na prova, mas são importantes para que a gente consiga avançar e conhecer mais coisas ainda, compreender melhor. Tá? Então vamos lá. A gente tem um conjunto de regras para definir NOx, né? Para poder fazer os cálculos de NOx. Nós temos uma série de regrinhas que precisam ser lembradas para poder fazer o cálculo de NOx, certo? Alguns átomos costumam ter NOx que a gente chama de mais ou menos fixo, digamos assim. Ou seja, quase sempre é o mesmo número, quase sempre. Às vezes dá uma mudada, mas quase todas as situações é um NOx meio que fixo. E alguns outros elementos químicos eles variam demais, então não tem como ter uma tabela. Então a gente vai se basear para calcular para esses elementos químicos que variam muito, o NOx, vai se basear com base nessas regras que a gente tem aqui dos NOx, dos elementos químicos que variam muito pouco o NOx deles. Calma. Vamos olhando as regras e a gente vai depois pegar exemplos e aplicar eles. E aí tu vai ver que não é tão difícil assim. Beleza? Tá aqui. Conjunto de algumas regras que a gente precisa. Tem esse slide, depois tem mais um próximo também, para a gente dar uma olhada. O NOx de qualquer elemento puro, ele em qualquer forma, ele é igual a zero. Tá? O NOx de um elemento químico puro é igual a zero. Por exemplo, ferro metálico, cobre metálico, alumínio metálico, sódio metálico. Se é elemento químico puro, sozinho, carbono, o NOx dele é zero, beleza? Segundo, o NOx do oxigênio é igual a menos 2, geralmente, tá? Geralmente é menos 2. Em todos os compostos, exceto nos peróxidos, tais como o peróxido de hidrogênio. Tem mais uma situação, que o oxigênio ele não é menos 2, quando ele está ligado com ele mesmo, quando forma o gás oxigênio, daí o NOx é zero. Tá? Se não, geralmente, quando o oxigênio está ligado a algum outro elemento químico, o NOx dele é menos 2. Tá? O NOx do hidrogênio também é mais ou menos fixo. Geralmente ele é mais 1. Tá? Quando ele está ligado com algum metal, aí ele é menos 1. É uma exceção. Tá? É meio que uma exceção. Normalmente não costumo ver muito esse tipo de exceção cair em prova. Tá? Só para adiantar. Então não te preocupa tanto assim. Quando o hidrogênio está ligado com metal, o NOx dele costuma ser menos 1. E quando ele está ligado com ele mesmo, que é do tipo hidrogênio, aí o NOx é zero. Tá? Então o que tu precisa lembrar? Oxigênio normalmente é menos 2, hidrogênio normalmente é mais 1. Beleza? Vamos avançando nas regras. O NOx dos elementos da família 1, ou seja, vamos lembrar da família 1, sódio, potássio, lítio. Tá? Lembra desses 3 elementos pelo menos, tá? São os principais. O NOx dos elementos da família 1, quando estão ligados com algum elemento químico, costuma ser mais 1. O NOx da família 2, dos elementos da família 2, quando estão ligados, quem que é a família 2? Lembra de 2 exemplos, cálcio e magnésio. Esses 2 são importantes lembrar. É importante lembrar. Tá? Eles costumam ser mais 2. Tem mais uma regra que eu não coloquei aqui escrito, e por isso nessa hora tu vai anotar. Não vai esquecer de anotar. Família 7, a família dos halogênios.
Flúor, cloro, bromo, iodo. Família 7, família dos halogênios, o NOx, quando eles estão ligados, normalmente é -1. Não esquece, isso é muito importante. O NOx dos demais elementos, eles são calculados de forma que a soma algébrica dos estados de oxidação dos mesmos, né, seja igual à carga daquela molécula ou do íon. Tá? Isso é uma regra muito importante, a gente vai ver isso na prática, certo? Outra regra aqui, o NOx de um cátion ou de um ânion é a própria carga do íon, tá? Vamos avançar? Vamos lá. Aqui tem mais algumas regras que eu devia ter botado lá, mas não botei. Botei aqui. Então tu vai prestar atenção igual. Não vai deixar de prestar atenção. O NOx de um elemento livre não combinado, ou uma substância simples, é 0. É a mesma regra de antes. Tá? Mas isso aqui é para tu associar com alguns exemplos. Por exemplo. É maravilhoso o português. Ferro sólido, cobre sólido, alumínio sólido. Quando tu viu esses elementos químicos nessa forma que está escrita, o NOx dele é 0, porque ele é um elemento livre, não combinado. Tá? NOx 0. Ou se ele estiver associado com ele mesmo. Por exemplo, gás oxigênio, gás cloro, gás hidrogênio. Tá vendo? O2, Cl2, H2. NOx, aqui nesse caso, 0. Beleza? Outra aqui. O NOx de um íon monatômico simples é a própria carga do íon. Essa é uma regra que estava antes, né? Ferro 2+. Qual é que é o NOx do ferro 2+? 2+. NOx do hidrogênio. Qual que é o NOx do hidrogênio? Não. Do próton aqui, do H+. Qual é que é o NOx dele? +1. Qual é que é o NOx do alumínio 2+? 2+. Tá? Fácil. Né? Então isso aqui ajuda muito para cálculo de NOx. Ajuda muito nas reações químicas. Hidrogênio geralmente é +1. Oxigênio geralmente é -2. E aí, no caso de ser um íon, a soma dos NOx de todas as espécies, ou seja, de cada um dos elementos que está lá dentro, tem que ser igual à carga do íon. Tá? Agora, se for uma molécula neutra, a soma do NOx desses elementos que estão dentro da molécula neutra tem que ser igual a 0. Porque se a molécula é neutra, ela não tem carga. Beleza? Isso aqui é muito importante para a gente poder fazer os cálculos de NOx. Bom, e aí aqui eu botei a tabela periódica para dar uma olhadinha. É importante dar uma olhada na tabela periódica antes da prova do Enem. Fixar, relembrar alguns elementos químicos, como eu comentei agora há pouco, como no caso do lítio, sódio, potássio, família 1. Família 1, quando ele está ligado quimicamente com um outro átomo da tabela periódica, costuma ter NOx +1. Família 2, lembra? Aqui do magnésio, do cálcio. Né? Deixa eu avançando aqui para a gente olhar. Aqui, ó. Família 2, magnésio, cálcio. Lembra desses dois elementos aqui, da família dos alcalinos terrosos. Costuma ter NOx +2 quando está ligado quimicamente com algum outro átomo. Beleza? Família 7, que é a família... O gato tá querendo aparecer ali no canto. Tá aprontando lá atrás. Tá dando para ver. Família 7, do flúor, cloro, bromo, iodo. Costuma ter NOx -1. Tá? Quando está ligado quimicamente, tá? Não adianta olhar lá um F2, que é o flúor ligado com outro flúor, e achar que tem NOx -1, tá? Nesse caso, o NOx é 0. Assim como se eu olhar o cálcio sozinho. Cálcio sozinho é cálcio metálico. Então, NOx 0. Mas cálcio ligado com algum outro elemento da tabela periódica costuma ter NOx +2. Beleza? Isso é uma regra importante para ajudar a calcular. Vamos olhar alguns exemplos, tá? Porque só esse conjunto de regras assim fica estranho. A gente tem que praticar, tem que pegar essas regras e utilizar elas. Vamos lá. Tem uma reação química aqui. Zinco, que aí está com 0, uma carga 0 em cima. Mais cobre 2+, né? Cátion cobre 2+, reagindo e formando zinco 2+, e cobre 0. Quando tu olha zinco 0 ou cobre 0 ali no caso, a gente está falando do elemento químico metálico, puro, sozinho, né? Só ele, só zinco 0, só zinco metálico e cobre metálico. Lembra que tem uma regra que diz que quando o elemento químico está sozinho, e não é um cátion, um ânion, né? Qual é que é o NOx dele? É 0. Então, no caso, como por estar escrito um C0 aqui em cima, eu já devo pressupor, obrigatoriamente, que é o elemento químico
no estado sólido, metálico. Então, o NOx dele já é 0. Agora, lembra qual é o NOx do cobre? Porque está aqui, por exemplo, cobre 2+. O NOx do íon é a própria carga do íon, assim como aqui no zinco. O cobre 2+, o NOx do cobre 2+, 2+. NOx do zinco 2+, vai ser 2+. Então, vamos voltar lá. NOx do zinco 0 é 0. NOx do cobre 2+, 2+. NOx do zinco 2+, vai ser 2+. NOx do cobre 0, 0. Tem variação de NOx aqui? Essa é a pergunta que tu tem que fazer. Tem variação de NOx ou não tem? Tem. Olha só. O zinco não variou de 0 para mais 2? Olha aqui. O zinco saiu de 0 e foi para mais 2. E o cobre não saiu de mais 2 e foi para 0? Ou seja, saiu de mais 2 e foi para 0. Tá tendo variação de NOx? Tá. Então tá tendo transferência de elétrons, não tá? Tá. Então isso é uma reação de oxirredução? Sim, isso é uma reação de oxirredução. Por quê? Porque está tendo variação de NOx. Se está tendo variação de NOx, tem transferência de elétrons. Está tendo uma espécie oxidando e uma espécie reduzindo? Sim. Quem está oxidando? Lembra daquele macete que eu falei? Que quem oxida dá elétrons? Quem que dá elétrons? Quem dá elétrons é aquele que fica mais positivo, porque ele deu partículas negativas. Quem ficou mais positivo aqui no lado dos produtos? Não foi o zinco 2+? O zinco 2+, ficou com NOx maior do que ele tinha antes. Ou seja, ele oxidou, porque ele doou elétrons. Já o cobre aconteceu o contrário. O cobre saiu de mais 2 e foi para 0. Quando ele sai de mais 2 e vai para 0, como ele vai sair de mais 2 e ir para 0? Só se ele receber partículas com carga negativa, no caso, elétrons. Então, o zinco oxida, porque dá elétrons, e o cobre reduz, porque recebe elétrons. Então, tu percebe que com essa análise que a gente calculou, no caso aqui não calculou, né, não precisou calcular, o NOx de cada uma das espécies, a gente já conseguiu chegar a toda essa interpretação aqui, de descobrir quem que oxidou, quem que reduziu, de onde que saíram os elétrons, que no caso saiu do zinco e foi parar no cobre. E aí a gente pode fazer mais uma análise, né, que é quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor. Lembra que agente oxidante é aquela espécie que faz com que a outra espécie oxide. Quem é a espécie que oxidou? Não foi o zinco? Então, quem agiu sobre o zinco para que o zinco oxidasse não foi o cobre? Então, o cobre não é o agente oxidante? Sim, o cobre é o agente oxidante. Assim como o zinco é o agente redutor. Porque o zinco fez com que o cobre reduzisse. Então, o zinco, consequentemente, é o agente redutor. Sofreu oxidação. Assim como o cobre é o agente oxidante, sofreu redução. Belezinha? Vamos avançar. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Carbono mais gás oxigênio reagindo para formar CO2. Tá? Estamos olhando aqui uma reação química de combustão completa. Carbono, substância pura simples. O NOx costuma ser 0, beleza? Gás oxigênio. Lembra que o oxigênio geralmente é -2? Tem duas exceções, peróxido e no gás oxigênio. No gás oxigênio, lembra que eu falei que o NOx, normalmente não. No gás oxigênio, o NOx do oxigênio é 0. Tá? O oxigênio é a mesma situação do carbono, o NOx dele aqui é 0. E agora no CO2, como é que fica? O carbono, qual é o NOx do carbono no CO2? Qual é o NOx do oxigênio no CO2? Vamos dar uma olhada? Botei aqui uma espécie, vamos chamar de chiqueirinho. Tipo um chiqueirinho. Botei aqui uma cruzinha, um chiqueirinho. E nesse chiqueirinho eu botei o NOx do oxigênio, que normalmente é -2. Lembra? Eu falei isso. O NOx do oxigênio normalmente é -2. Com exceção dos peróxidos, com exceção do oxigênio ligado com outro átomo de oxigênio, formando o gás oxigênio, que é 0. Que é o que está nos reagentes. Então, botei aqui, -2 é o NOx do oxigênio. E agora o carbono? Não sei, botei um X. Agora vem um detalhe importante. E é aí que muita gente erra. Pelo seguinte, quantas moléculas, ou melhor, moléculas não,
Quantos átomos tem de oxigênio no CO2? Não são 2? Por que são 2? Tá vendo esse 2 subscrito, ou seja, esse 2 ali embaixo do oxigênio? O oxigênio tá aqui e tal. Ah, que feio isso daqui eu fiz, né? Meu Deus, esquece que eu fiz. Tá, mas tá vendo ali o oxigênio e esse 2 aqui? São 2 átomos de oxigênio na molécula de CO2. Cada oxigênio tem NOx-2, mas são 2. O que eu vou fazer então? Eu vou multiplicar por 2. O NOx do oxigênio vezes 2, porque são 2 átomos de oxigênio. E eu vou ter aqui, o X continua sendo 1, porque é um carbono só, né? Seria 1 vezes X. X, né? Bom, agora sim, nós precisamos montar uma equação de primeiro grau aqui. Tá? Vai ser do tipo X menos 2 vezes 2 igual a 0. Ah, por que igual a 0? Primeira coisa, tu tem que se perguntar isso. Por que é igual a 0? Eu fiz uma equação de primeiro grau aqui igual a 0. Porque a molécula de CO2, ela não tem carga. Tá vendo algum número sobrescrito, ou seja, acima, como se fosse um chapéu aqui? Não tá vendo. Por quê? Porque não tem carga. Porque esse número ali não existe. Então, a carga dela é 0. Não tem carga. Por isso vai ser x menos 2 vezes 2 igual a 0. Como é que resolve isso aqui? Cara, da forma mais simples que tem. Vou fazer menos 2 vezes 2, vai dar menos 4. Então, eu vou ter x menos 4 igual a 0. Basta isolar o x agora. Eu estou com 4 do lado esquerdo, negativo, passo para o lado contrário, positivo. X igual a 4. X é quem? X não é o NOx do carbono? Sim. Qual é o NOx do carbono aqui, então? Mais 4. Beleza? Botei o NOx de todo mundo aqui. Então, o carbono variou de 0 e foi para mais 4. E o oxigênio variou de 0 e foi para menos 2. Beleza? Simples assim. Quem que oxidou, quem que reduziu? Quem oxidou, doou elétrons. Carbono oxidou. Quem reduziu? Oxigênio. Oxigênio recebeu 2 elétrons que saíram do carbono. Belezinha? Fácil, né? Vamos avançar porque até aqui estava brincadeira de criança, estava muito sem graça. Facinha de fazer. Ah, até meu gato que estava passeando ali atrás já sabia resolver aquilo ali. Vamos olhar essa aqui que está um pouquinho mais complexo. Pouquinho, parece complexo, mas não é. É só uma reação química grande aqui. Eu estou vendo aqui, ó, dicromato reagindo em meio ácido com ferro 2+. Tá? Para quê? Para formar cromo 3+, ferro 3+, e água. Parece uma reação química muito grande. E tu olhou e falou assim, meu Deus, como vou calcular o NOx disso aqui? Jesus Cristo, não vou conseguir fazer. Vai, porque é muito fácil. Tá? Por mais que ela seja grande, ela é muito fácil de fazer. Primeiro, vamos botar o NOx das espécies que a gente já conhece. Lembra? O NOx do íon não é a própria carga do íon? Tá vendo que tem um H+, tem um ferro 2+, tem um cromo 3+, e um ferro 3+? Qual é o NOx do H+? Aqui não é 1+, do ferro não é 2+, do cromo não é 3+, porque tem 3 aqui, e do ferro, outro ferro aqui, não é 3+? É a própria carga do íon. Então, vamos botar ali. Botei, anotei. Show! Agora, ficou faltando o dicromato, eu encontrar o NOx de cada um dos átomos, e da molécula de água. A molécula de água tem o oxigênio, e no dicromato também tem o oxigênio. Lembra que o oxigênio costuma ser menos 2? Lembra, né? Então, se o oxigênio costuma ser menos 2, vamos botar menos 2 para eles. E mais um detalhe, o hidrogênio não costuma ser mais 1, o NOx? Só botar. Vamos colocar ali. O oxigênio aqui, menos 2, hidrogênio mais 1, o oxigênio aqui, menos 2. Ficou faltando quem? A gente usou as regras que a gente conhecia até aqui. Ficou faltando o cromo. Porque o cromo não está naquele conjunto de regras nosso. Então, o cromo ele pode adquirir um NOx que a gente vai precisar calcular. Eu preciso calcular o NOx do cromo. Vamos lá. Vamos calcular o NOx do cromo montando, de novo, o nosso chiqueirinho. Sei o NOx do oxigênio, não sei o NOx do cromo. Vamos lá. Bah, já avancei uma etapa aqui. Botei o chiqueirinho, tá lá nosso chiqueirinho em azul. Vamos olhar primeiro do lado direito.
Vamos olhar primeiro no oxigênio, tá? Respira. Tá vendo esse menos 2 aqui em azul? Esse menos 2 em azul é o NOx do oxigênio. Só que é cada oxigênio, menos 2. Quantos átomos de oxigênio tem a molécula de dicromato? Não são 7? Então é menos 2 vezes 7. Certo? Menos 2 vezes 7. Vamos olhar o outro lado do chiqueirinho. O cromo, eu não sei o NOx, então o cromo é X. Quantos cromos tem nessa molécula de dicromato? Não são 2? Então não é 2 vezes X? Exatamente. Agora, eu tenho que montar uma equação de primeiro grau, somando todo mundo aqui, e igualar a quanto? 0? Antes a gente igualou igual a 0. Agora eu vou botar igual a 0? Não, negativo. Não é igual a 0. Por que não é igual a 0? Porque a soma do NOx de cada uma das espécies tem que ser igual à própria carga do íon ou da molécula. Lá no caso do CO2, a carga da molécula é 0, porque ela não tem carga. Agora aqui tem carga. O dicromato não é 2 menos, então ele não é igual a 0. Ele é igual a menos 2. Tá? Vamos montar a equação, vai ficar assim. 2x, né, que está aqui à esquerda no nosso chiqueirinho, menos 2 vezes 7, igual a quanto? Né? Acabei de explicar quanto que era. Igual a menos 2. Tá? Então vai ser 2x, menos 2 vezes 7 costuma dar menos 14, igual a menos 2. Como resolve isso aqui? Tu não pode errar isso aqui, esse tipo de cálculo na prova do Enem. Pelo amor de Jesus Cristo, isso aqui é muito fácil de resolver. Tá vendo esse menos 14? Passa para o outro lado da igualdade, porque a gente tem que isolar o x, né? Não esquece, tem que isolar esse x. Passa esse menos 14 para o lado contrário da equação. Mantendo o sinal ou invertendo? Eu sei que tu respondeu invertendo o sinal. Eu espero que tu tenha respondido invertendo o sinal, tá? É invertendo o sinal. Então fica 2x igual a menos 2 mais 14. Tá? Como está aqui. Menos 2 mais 14 costuma dar 12. Tá? Então fica com 2x igual a 12. O que eu preciso fazer agora? Isolar, terminar de isolar o x. Estou fazendo bem passo a passo, porque algumas pessoas têm um pouquinho de dificuldade. Espero que tu não tenha, tá? Nesse tipo de conta. Tá? Como é que eu vou isolar isso? O 2 não está multiplicando o x. Se ele está multiplicando aqui, eu passo para o lado contrário, fazendo o quê? Fazendo uma divisão. Então, para eu ficar com x, eu vou ficar com x igual a 12 sobre 2, que costuma dar mais 6. E isso significa o quê? Significa que o NOx do cromo no dicromato é mais 6. Agora, vamos dar uma olhada nessa situação? O cromo variou o NOx? Sim ou não? Sim, variou o NOx. Variou de quanto? De mais 6 para mais 3. O cromo oxidou ou reduziu? Essa é uma pergunta que tem que se fazer. O cromo oxidou ou reduziu? O NOx não diminuiu de mais 6, não foi para mais 3? Não ficou menor? Se diminuiu, diminuiu por quê? Porque recebeu partícula negativa. Partículas negativas, no caso, os elétrons, né? Então, se ele reduziu o NOx, é porque ele recebeu partículas negativas. O cromo reduziu porque recebeu elétrons. Agora, tem alguém que oxidou aqui. Quem que oxidou? Oxigênio oxidou? Não, saiu de menos 2 nos reagentes, nos produtos continua menos 2. Hidrogênio está mais 1 nos reagentes, óleo nos produtos, continua mais 1. Continua igual, não mudou. Tem alguém mais que sofreu alguma mudança? Tem que ter, sempre tem que ter. Uma reação global, sempre vai ter que ter. Olha o ferro, não saiu de mais 2, não foi parar para mais 3? Não oxidou, ou seja, não doou elétrons? Sim, doou. Então o ferro variou de mais 2 e foi para mais 3. Beleza? Bom, por enquanto, esse vídeo eu quero trabalhar até aqui. No próximo vídeo, a gente vai trabalhar as reações químicas de oxirredução de forma separada, certo? A gente vai olhar primeiro reações de oxidação e reações de redução, para que fique um pouco mais palpável essa parte de encontrar a reação global, porque o que a gente estava estudando até o momento era a reação global. A gente vai olhar ela agora, vamos dizer assim, dividida, como oxidação e redução, para que depois a gente possa adentrar nos exercícios da prova do Enem.
Beleza? A gente se vê no próximo vídeo.